E aí, será que os cursos de Libras têm que ser reconhecidos pelo MEC? Vou explicar. Quando uma pessoa quer aprender a Libras, ela quer sair do ponto A, não sei me comunicar com os surdos, e ir para o ponto B, sei me comunicar com os surdos. Eu consigo explicar, eu consigo sinalizar, fazer com que os surdos me entendam e também consigo entender aquilo que eles estão sinalizando para mim. Esse é o objetivo principal dessa comunicação. Só que cada pessoa tem um objetivo diferente e muitas pessoas têm o objetivo de trabalhar profissionalmente com a Libras. E por isso elas acham, muitas vezes, que é necessário ter um reconhecimento do MEC para que você consiga trabalhar com a Libras. Mas preste atenção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de número 9.394 de 96, assim como o Decreto-Lei 5.194 de 2004, eles dizem o seguinte: o MEC é responsável por regulamentar instituições de ensino básico, ensino médio e ensino acadêmico, graduação, pós-graduação e assim vai, ok? Porém, os cursos chamados de profissionalizantes, cursos que preparam alguém para trabalhar no mercado de trabalho mesmo, ou cursos que captam e que transmitem algum tipo de informação, cursos para aprendizagem mesmo, para você se desenvolver no seu dia a dia, cursos de idiomas, por exemplo, eles não precisam de uma prévia autorização do MEC para funcionar. Por isso, eles não precisam ser reconhecidos ou autorizados pelo MEC para que eles possam funcionar. Aí entra trocentos tipos de cursos do dia a dia. No entanto, os cursos técnicos, eles também são é necessário que eles tenham reconhecimento prévio, autorização prévia do MEC para eles funcionarem, mas os cursos profissionalizantes não precisa. E é nessa categoria aí que entram os cursos de idiomas no geral, inclusive os cursos de Libras. Por isso que não é necessário ter reconhecimento do MEC para que um curso de Libras possa funcionar, para que ele possa operar. Agora, tem um detalhe, muita gente que trabalha já na área de educação acha que para que aquele certificado ali tenha validade ali naquele ambiente que ela está, para que ela tenha uma promoção, para que ela tenha um aumento, alguma coisa do tipo, que ela vai precisar de ter um reconhecimento. No entanto, o que tem reconhecimento sim é somente graduações ou pós-graduações. Qual que é o problema? O problema é que a graduação, ela não tem por objetivo levar alguém até a fluência naquele idioma. Isso acontece não é só na Libras ou com o curso de letras Libras das mais variadas instituições, públicas ou particulares não. Isso acontece inclusive com os cursos de graduação de outros idiomas, letras em língua inglesa, letras em língua espanhola e assim por diante. Se você entra ali e você não tem domínio daquele idioma ainda, não é ali geralmente que você vai aprender. Tu tem que procurar um estudo à parte para que você de fato aprenda aquele idioma. Ali você vai estudar os aspectos linguísticos e como ensinar, como usar esse aspecto aí para que mais pessoas aprendam aquele idioma. Mas geralmente isso não faz as pessoas que estão ali estudando aprenderem de fato aquele idioma. Isso acontece com todas as línguas em nosso país, que você tem ali uma graduação para essa finalidade. E aí muitas pessoas já têm uma graduação, falam, eu vou fazer outra graduação de Libras, não preciso. A pessoa vai lá e faz uma pós-graduação, achando que na pós-graduação vai aprender a Libras. Só que o objetivo da pós-graduação também não é esse. Além do que, por mais que tenha uma extensa carga horária, na pós-graduação, a pessoa vai ter 2 encontros no mês. Vai passar ali um ano e meio, às vezes até 2 anos estudando. Muitas e muitas disciplinas, porém muito de teoria, muita coisa teórica, que por mais que tenha algum aspecto prático, muitas vezes, às vezes até para você entrar na graduação de letras Libras ou entrar na pós-graduação, você já tem que ser fluente. Às vezes eles até deixam, só que aí quando tem lá, você chega lá, alguns colegas são fluentes, outros não são, geralmente os professores têm que descer o nível de ensino e de aprofundamento para que todo mundo ali consiga aproveitar algo. Só que você que foi ali para poder aprender ali, eles não vai aprender. E por mais que ali eles proponham alguma maneira de ensinar a Libras, tudo vai ser baseado ainda na língua portuguesa e para um ensino muito rápido ali dentro. Ou seja, olha, a gente vai passar aqui o dia todo hoje é sábado, vamos passar aqui o dia todo, hoje é domingo, vamos passar aqui o dia todo. Porém, mesmo propiciando assim, um ambiente intenso ali, tem trocentas atividades que você tem que fazer para conseguir provar aquela carga horária, percebe? E aí, por isso, também, ali não vai ser um ambiente propício para o estudo da língua de sinais. Até mesmo porque ali é um ambiente acadêmico
E tudo que vai ser sinalizado ali, principalmente, vai estar muito envolto desse tipo de sinalização. E não da sinalização que de fato os surdos usam no dia a dia. Por isso, quando uma pessoa me fala assim, Madison, eu estou procurando reconhecimento do MEC, vai para graduação ou pós-graduação. Mas, Madison, eu quero sair de lá fluente em Libras. Olha, não é lá na graduação ou pós-graduação que tu vai se tornar fluente em Libras. Tu tem que estudar isso por fora. Agora, eu conheço muita gente que de fato fez o caminho contrário. Estava lá, tentando aprender a Libras, acabou se tornando fluente em Libras antes e desistiu daquilo. Por quê? Porque estava lá para se tornar fluente em Libras. Se tornou fluente em Libras de outra forma, acabou desistindo daquilo e seguindo o caminho de fato que queria, que era estar nesse contato com os SUS no dia a dia, ou mesmo trabalhar na área. Mas espera aí, Madison, você falou que a pessoa saiu de lá para querer trabalhar na área, mas não tinha que ter certificado pelo MEC? Não. Por exemplo, os cursos tradicionais que eu havia feito lá atrás, o primeiro foi na igreja, o segundo numa instituição de surdos, esses dois cursos, eles não têm reconhecimento pelo MEC e nem precisavam. Por quê? Porque o objetivo deles, eles não estavam dentro de uma instituição de ensino fundamental, médio, curso técnico ou curso acadêmico. Não era esse tipo de instituição, percebe? Era um curso livre, um curso profissionalizante. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer. Qual que é a grande questão? A grande questão é que, enquanto tem muita gente aí procurando essas coisas, que tem lá um timbre, um reconhecimento, alguma coisa assim do MEC, outras pessoas seguem um outro caminho, se tornam fluentes em Libras, começam até a trabalhar na área e criam oportunidades de, às vezes, começar uma graduação, porque agora tem o dinheiro, está trabalhando na área, tem o dinheiro para fazer uma viagem, tem o dinheiro para comprar os materiais necessários, tem o dinheiro para pagar uma mensalidade numa instituição particular, tem o dinheiro para fazer uma pós-graduação, para então ir ascendendo na carreira, quem quer ascender na carreira acadêmica. E aí tem um detalhe, desses lugares todos que ao longo da minha vida fui trabalhando como intérprete de Libras nos mais variados lugares, em nenhum deles, inclusive nas instituições de surdos onde eu trabalhei, ninguém nunca me exigiu certificado nenhum. Isso mesmo, a maioria dos lugares não exigem certificado. Alguns até exigem, falando que você tem que ter um certificado chamado de Pro-Libras, que é um exame antigo que circulou no nosso país, foi executado no nosso país quase todos os anos até 2015, só que ele acabou, não existe mais. Era uma prova que avaliava se a pessoa era fluente em Libras de fato, se ela sabia interpretar ou se ela sabia ensinar a Libras. Só que isso acabou, não existe mais. E aí, como é que fica agora? Geralmente, a própria instituição que está abrindo vagas ali no mercado de trabalho, ela vai fazer um tipo de teste. Se a pessoa tem uma formação acadêmica, às vezes a instituição vai considerar a formação acadêmica na área de Libras como uma forma de ela ser fluente na Libras, supostamente. Só que se ela começa a trabalhar e não consegue se comunicar com os surdos, como muitas vezes eu já vi acontecendo, o que vai acontecer? Ela não vai continuar naquele trabalho. Por quê? Porque é como se fosse assim, você leva o seu carro para um mecânico. O mecânico não sabe consertar o carro. Tu vai ficar levando o carro lá de novo? Óbvio que não. É a mesma coisa. Mas espera aí, como que as instituições, então, e as empresas fazem para selecionar alguém que trabalha com a Libras? Na real, maioria das vezes, simplesmente ela pergunta, você sabe Libras? Sei, vem cá e trabalha aqui. Só que aí se ela descobre depois que não está resolvendo as questões ali que precisam ser resolvidas, ó, tchau, tchau, tchau e benção. Só que, à medida em que isso vai se expandindo cada vez mais, o conhecimento de língua de sinais no nosso país, as instituições começam a criar outras formas. Então, às vezes, a instituição, uma empresa quer contratar alguém, ela vai e pede uma instituição de surdos para indicar alguém, ou pede alguém, um surdo, alguém que ela descobriu que tem pessoas ali que são fluentes. Ela já vai, pede uma indicação, essa pessoa vai indicar alguém se não tem disponibilidade, ou ela vai ser contratada. É muito comum isso. Muitas vezes as pessoas já me ligaram, na época eu trabalhava profissionalmente, mesmo no meu dia a dia, como intérprete, às vezes me chamando para interpretar um evento, eu não tinha disponibilidade, eu indicava um outro colega, indicava um outro amigo. E assim sempre foi, e assim é até hoje, quando as pessoas fazem contato, me chamam para interpretar. Às vezes eu não quero ir, porque eu já não é mais o meu foco de trabalhar nessa área. Eu fui criando formas de ensinar outras pessoas como trabalharem com a Libras, e isso me toma tempo. Eu preciso de pesquisar, preciso estudar, criar novas formas, criar estratégias, aperfeiçoar cada vez mais a forma de ensino e assim por diante, percebe? E nesse meio de campo aí, o que geralmente acontece é, se você sabe de fato a Libras, quem vai te entrevistar, quem vai te contratar, sabe que você sabe.
Ah, mas ele não sabe Libras, como é que ele sabe se eu sei? Porque se você sabe de fato a Libras, você sabe muito bem colocar como é o seu trabalho. Você sabe muito bem se posicionar e as pessoas percebem. O ser humano tem um negócio muito louco ali no cérebro que detecta quando o outro está falando a verdade. Que detecta quando o outro realmente está sendo autêntico naquilo que ele está falando. E quando isso acontece, as coisas começam a se encaixar. Mas mesmo assim, existem muitas instituições particulares ou públicas que criam formas de avaliar se alguém de fato está preparado. Às vezes é numa entrevista. Então, eu, por exemplo, já trabalhei em instituições em que eu entrevistava candidatos a trabalharem lá e eram candidatos ouvintes, eles tinham que ser fluentes, ou que iam trabalhar na área de coordenação, ou que iam trabalhar na área de apoio aos surdos, e eu fazia essa entrevista como em Libras. Por quê? Porque se eu faço a entrevista em Libras e o candidato sabe responder e sabe lidar com o que ele tem que lidar ali, ele está fluente. E é isso que ele vai precisar no dia a dia no trabalho. Só que outras instituições precisam que a pessoa seja intérprete de Libras. Então, além dessa entrevista em Libras, eles vão colocar essa pessoa numa situação simulada de interpretação. Às vezes, é uma situação de fato que foi muito bem preparada, às vezes é muito artificial. Eu mesmo já interpretei situações assim de entrevista de emprego há alguns anos atrás que era muito artificial. Interpretar uma receita de bolo, ver uma charge ali e contar aquela história em Libras. Porém, o que eles estavam avaliando ali era justamente aquilo que eu ia precisar lá para poder trabalhar interpretando em escola, que era, eu precisava de pegar um texto, saber sinalizar aquilo ali. Eu precisava de reconhecer gêneros textuais diferentes. Um livro é uma coisa, um livro de crônicas é outra coisa, um livro de poesias é outra coisa, uma receita de bolo é outra coisa, um livro didático de língua portuguesa é diferente, e assim por diante, percebe? Além disso, eles faziam outros testes, colocavam um áudio, eu tinha que ouvir esse áudio e sinalizar para Libras, ou colocavam um vídeo do surdo sinalizando e eu precisava traduzir aquele ali para o português. São formas de bancas avaliativas. Às vezes, na mesma cidade, tem instituições ali responsáveis por fazer isso. Às vezes, quando você vai trabalhar numa escola, por exemplo, como intérprete. E nessas situações aí, geralmente, o que eles vão fazer? Eles vão avaliar se você de fato sabe se comunicar e se for uma vaga de intérprete, se você sabe interpretar. Se for uma vaga para ensino, se você sabe ensinar. Percebe? É assim que funciona esse âmbito aí do mercado de trabalho. Quer dizer que vai ser sempre assim? Eu acho que não. Provavelmente daqui a alguns anos isso vai mudar, esse cenário vai mudar. Por isso que quem está vivenciando esse momento agora tem a oportunidade incrível de, mesmo sem ter uma formação acadêmica na área, trabalhar com a Libras, fazer diferença hoje, vivenciar a transformação na vida dos surdos hoje e ainda ser muito bem pago para fazer isso. Matos, você está falando de dinheiro e falando de Libras? Sim, eu estou falando. Não há nada mais do que justo de você trabalhar com aquilo que você ama e ainda ser bem remunerado por isso. Percebe? A Libras abre muitas portas. Então, as pessoas que ficam esperando, eu vou fazer primeiro uma graduação, uma pós-graduação, tudo isso aí vai lá uns 5, 6 anos. Não, eu preciso de esperar, tem que criar isso, tem que fazer aquilo e tal. O tempo vai passando. As oportunidades que existem hoje não necessariamente vão existir lá na frente, ou vai ser muito fácil de entrar. Hoje é fácil. Nem a autoescola tem intérprete de Libras, o shopping não tem, o aeroporto não tem, e assim por diante. As oportunidades são agora. E para 99% dessas oportunidades, não é necessário você ter certificado exigido pelo MEC, que é o certificado acadêmico. Porque o que você vai fazer ali no dia a dia é a comunicação. Você tem que ser profissional, de fato, na área. E para você ser um profissional na área de Libras, a primeira coisa que você precisa é se tornar fluente em Libras. E para isso, eu e a Raquel criamos um método chamado de Fluente em Libras, em que você também pode se tornar fluente mesmo com pouco tempo de estudo e pouco tempo disponível no seu dia a dia. Mesmo se você não saiba nada de Libras, ou se você está tentando ir há anos e ainda não conseguiu alcançar o nível que você tanto quer e precisa para trabalhar ou para conviver com os surdos. E tudo isso você pode estudar com a gente diretamente pela internet.